Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho das notícias do Vasco nesse sabadão recheado de informações e claro, como não dá para esconder o fato, da arbitragem do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, a gente observa, uma agitação no mercado para contratações de alto calibre. O Luan Pérez falou sobre o interesse do Vasco, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, vamos falar também dos vascaínos, jogadores do Vasco que estavam presentes ontem nas eliminatórias da Copa e vamos também falar sobre negociação com a Capa. O Vasco prorroga o contrato com a fornecedora de material esportivo e aquele blá 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 que sempre existe de uma porrada de especulação, é mais especulações e tá na hora da gente começar, a limpar um pouco o que a gente consome na internet, Porque, pelo amor de Deus, toda hora é um material esportivo, um fornecedor de material esportivo que está próximo do Vasco. Claro, agradecer a sua presença, deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e eu vou pedir para vocês não perderem mais tempo. Você que gosta de palpites esportivos assim como eu encontrei a plataforma top, certa, com tudo para vocês e tá lá no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar, obviamente, o recadinho para vocês não perderem mais oportunidade. Fala galera, olha só, tem uma novidade muito legal para vocês. Óbvio que a gente sempre busca o melhor do mercado para entregar para você. E agora chegou a plataforma inovadora que é a Bruxo10.bet. Olha só, que legal! A Bruxo10.bet tem um grupo no Telegram que você entra e se encaixa procurando lá a sua melhor promoção, o seu melhor bônus. Então eu vou fazer o seguinte, de cara, você vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, entra no grupo do Telegram que é totalmente gratuito para estar fazendo parte dessa grande família onde nós do canal já estamos presentes. E óbvio que não tem somente isso. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você fazer o seu cadastro na Bruxo10.bet. E claro, você não acredita quantos bônus e quantas promoções tem para você. E além de você só fazer os seus palpites, você também tem vários benefícios dentro da plataforma. Número de palpites que você vai fazendo, independente se você ganhar ou perder ali as suas partidas durante todo o campeonato, a Bruxo10.bet bota um ranking, como se fosse um campeonato entre nós apostadores. E o que acontece dentro dessa questão? Você pode ser um dos líderes e ganhar prêmios em dinheiro. Então é não somente bônus, não somente você fazer os seus palpites, mas também inúmeras formas de você ser o beneficiado de estar saindo dessa plataforma e entrando na Bruxo10.bet. Lembrando, tá? Primeiro comentário fixado tá o link do Telegram, um grupo muito legal que a gente vai estar sempre lá e, claro, o link também para você fazer o seu cadastro na plataforma. Fechou? Tô contando com você, hein? Parte para Bruxo10.bet, você não vai se arrepender. Eu já tô lá fazendo meus palpites e, claro, aguardo. Sabadão de informações sobre o Vasco e a gente já começa a falar sobre as eliminatórias da Copa, porque o lateral direito, Puma Rodrigues, que vem sendo reserva imediato do lateral direito Paulo Henrique no Vasco, foi convocado para a seleção do Uruguai e na despedida de Luizito Soares observou tudo do banco de reservas. O lateral José Rodrigues, o mais conhecido como Puma, não entrou no jogo, assistiu do banco um empate por 0-0 e a gente, obviamente, observa com que o Puma Rodrigues pode ser cada vez mais aproveitado, porque quando o Paulo Henrique está ausente, ele já vem sendo mais utilizado pelo técnico Rafael Paiva. O Puma Rodrigues que fez um gol importante, o gol de empate contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, no jogo de ida das quartas de finais. E, claro, estará disponível para o segundo jogo. A gente, obviamente, tem aquela parte do calendário ali da data FIFA, o jogo do Chile, que antecede o jogo do Vasco, mas o Jean Davi, que também está convocado para a seleção chilena pelo técnico Ricardo Gareca, já enfrentou a Argentina, perdeu por 3-0 e não utilizou o atacante vascaíno, o atacante chileno de 31 anos de idade, o Jean Davi. A gente está observando, obviamente, que jogadores estão sendo convocados, mas não estão sendo utilizados. Para o Vasco em si é muito bom, porque a gente observa que nas eliminatórias o Flamengo, por exemplo, perdeu Pedro para o confronto não só contra o Vasco, mas por vários meses
com essa situação envolvendo uma lesão na seleção brasileira. E é um desfalque importante e o Vasco não pode também se dar ao luxo de perder jogadores convocados por lesão. Então, cada vez menos jogando nesse momento decisivo, para mim, melhor. Pode ser convocado para melhorar a moral, para ganhar, ficar mais otimista, mas não dá para ficar aí correndo o risco, o Vasco, de perder, né, o seu lateral direito no elenco reserva. É o único que nós temos. O Paulo Henrique é o titular e o Puma é o reserva. Não temos uma terceira opção, diferente da lateral esquerda, que o Lucas Piton tem o reserva imediato agora, que é o Leandrinho, e também tem o Vitor Luiz. A lateral direita do Vasco ainda não temos uma terceira opção, né? Então fica aí, né, a nossa preocupação. A gente sabe que o João Vitor às vezes joga por ali, é improvisado, mas o João Vitor, na minha opinião, é um dos nossos melhores zagueiros, se não o melhor, e não pode sair ali do miolo da zaga. Então, todo cuidado é pouco nessa questão envolvendo as convocações e a utilização desses jogadores. O Puma não foi utilizado, nem o Jean Davi, nessa os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, falar um pouco sobre renovação de contrato de material esportivo. A relação entre o Pedrinho, o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF do Vasco, e a Capa vem cada vez se estreitando em situações mais amistosas, tá? O Gigante da Colina prorrogou o contrato com a Capa até maio de 2025, até maio do ano que vem, e a Capa deve lançar agora em outubro, né, uma camisa referente a algumas situações específicas do Vasco, né? Existe um projeto aí em que a Capa está prevendo para outubro um lançamento. A gente sabe, né, que muito se falam de outros materiais esportivos. Eu particularmente não falo aqui porque eu sei que não existem conversas avançadas com ninguém. Então eu não falo aqui, sempre sai aí pela internet, é Mizuno, é Nike, é sei lá o que, eu sempre falo que não existe ainda, porque o Vasco está sob contrato com a Capa. O Vasco trouxe um jogador que é internacionalmente conhecido, Felipe Coutinho, tem o Dimitri Payet, e existe, né, em prol não só do Vasco, mas também da fornecedora de material esportivo, uma mídia que você vai estar percorrendo ainda a venda de camisas de Felipe Coutinho, venda de camisa de Dimitri Payet e muito mais. Então você não troca e nem negocia de forma avançada com nenhum fornecedor de material esportivo em um momento que o torcedor vascaíno tem que comprar a camisa. Você não pode estar negociando, se aproximando de outro material esportivo e o torcedor ir lá na Mega Loja ou na internet, em qualquer outro lugar, comprar uma camisa da Capa do Felipe Coutinho e ano que vem não termos mais a camisa da Capa do Felipe Coutinho, tendo que adquirir outra. Então esse erro administrativo não acontece, não vai acontecer. Então não existe negociação avançada com ninguém. Não existe Mizuno, não existe Nike, não existe nada. A informação que eu tenho é que o Vasco sim tenta buscar esse acordo com a Capa porque ainda tenta explorar, né, essa viabilidade das vendas de camisa dos jogadores que chegaram agora, que muita gente, o Vasco é um clube internacional, muita gente chega em São Januário de fora do Rio, isso eu observo em loco. Eu chego lá, tô lá vendo pessoas de outros estados indo lá comprar a camisa do Vasco e mandar colocar o Felipe Coutinho, né, nas costas, o número e o nome. E isso, né, um investimento muito alto, cerca de R$ 400 a média para você fazer toda essa operação. E a diretoria do Vasco sabe que se caso avançar com outros fornecedores, se caso for buscar outros fornecedores, você esfria esse mercado, que é um mercado muito lucrativo. E você acaba, né, tendo o Felipe Coutinho num período de 1 ano de contrato, até junho do ano que vem, sendo mal aproveitado. Porque a camisa do Felipe Coutinho ela não vai ser tão atrativa assim por conta da mudança de material esportivo, de fornecedor. Então, essa situação envolvendo a aproximação do Pedrinho, do Carlos Amodeu e também da Capa, ela acontece e corre muito risco da Capa continuar com o Vasco durante muito tempo. A gente sabe que não é viável financeiramente para o Vasco esse atual contrato, mas existem valorizações. Existe a internacionalização da marca Vasco com Dimitri Payet, entre outras funções. E, claro, a gente não precisa, obviamente, né, ficar refém de baixos contratos. Mas a situação é essa, sem mimimi, sem blá blá blá, sem tititi. O Vasco não conversa com nenhuma, nesse momento, fornecedor de material esportivo, a não ser com a Capa, no qual renovou até maio de 2025. Já tinha um acordo, né, até março, mas vai até maio de 2025 e teremos em outubro um possível lançamento de uma camisa do Vasco com a Capa. Bom, bora falar agora sobre a situação do Brasileirão em si. O Corinthians, né, se endividando, contratando jogadores. Memphis Depay já está no Corinthians e a gente sabe, né,
que o Brasileirão é um Brasileirão diferente, é um Brasileirão que tem amplitude, as pessoas observam mais o Campeonato Brasileiro por conta de grandes jogadores. O Vasco tem Dimitri Payet e tem Felipe Coutinho, jogadores que externam a marca, externam o campeonato. Eles divulgam para locais no qual eles passaram e passaram bem o Campeonato Brasileiro. Muitos fãs fora do Brasil assistem esses jogadores agora no Brasileirão e isso traz uma pressão absurda para a CBF em relação à arbitragem. Por que eu falo isso? Porque a arbitragem no Brasil é um grande problema e mancha o futebol brasileiro. Então, a CBF ela tem a responsabilidade, diante desse cenário, com mais visibilidade do campeonato, tendo a responsabilidade de melhoria nessas arbitragens. E claro, a gente já vem batendo na tecla do Wilton Pereira Sampaio há muito tempo aqui. Árbitro que anulou aquele gol do Paulinho no Allianz Parque de forma irregular, ele anulou, ele errou feio junto com o Igor Benevenuto, que era o VAR naquela ocasião, e esses dois estarão nas quartas de finais agora da Copa do Brasil no segundo jogo na Liga Arena. Exatamente, esses dois que fizeram essa bagunça nesse jogo do Vasco no Allianz Parque estarão agora juntos de novo na Liga Arena apitando o jogo do Vasco, sem contar com os demais erros, né? O lance do volante Gregor em cima do Benítez e muitos outros, né? Se a gente for lembrar aquela mão do Manuel também defendendo ali, né? Tirando o gol do Verratti. Temos vários e vários outros jogos muito polêmicos com o Wilton Pereira Sampaio e a gente precisa externar esse cuidado que a CBF tem que ter diante de um cenário em que o Campeonato Brasileiro começa a ganhar mais vulto, começa a ser internacionalizado e, é claro, a gente vai ter que cobrar cada vez mais essa questão de arbitragem. Campeonato manchado não dá. Bom, galera, agradecer a presença de todos vocês. Agradecer, obviamente, você que deixou o joinha, que foi lá nos comentários deixar a sua opinião. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Forte abraço, saudações vascaínas.